Bem, aqui é a parte de conjuntos numéricos novamente, em que eu vou mostrar para vocês a relação. Essa relação que eu tenho aqui é a relação de dois conjuntos. Nessa relação de dois conjuntos, quando eu tenho a parte vermelha, quem é a parte vermelha? A parte vermelha que eu tenho aqui, no caso, o vermelho é o NA menos B. NA menos B é essa parte vermelha aqui, ó. N de A menos B. Essa parte de NA menos B é a parte vermelha, a parte que eu tenho dos elementos que são apenas do conjunto A. Os elementos apenas do conjunto A não fazem parte da interseção e não fazem parte dos elementos do conjunto B. Então, novamente, começamos a analisar um conjunto numérico sempre em relação à interseção N de A interseção B, que é a primeira parte que se inicia, e depois vamos para a relação dos conjuntos diferenças, que são a segunda e a terceira parte. N de A menos B é a segunda parte, que é o conjunto diferença, que são só A. Só A também pode entrar apenas B. Apenas, no caso, apenas A, aliás. Apenas A. Apenas os conjuntos de A. Então, aqui entraria apenas os conjuntos de A. Os elementos dos conjuntos de A, corrigindo. Então, novamente, começo sempre pelo conjunto interseção, A interseção B, e depois vou para os conjuntos de diferença. Só o conjunto A. Só A é apenas os elementos de A, que é dado pelo conjunto diferença A menos B. E depois eu tenho a parte do conjunto diferença B menos A. B menos A é a parte do conjunto diferença da parte preta, em que eu tenho N de B menos A. Quando eu tenho N de B menos A, eu falo apenas quem? Apenas os elementos de só B. Só B são os elementos que entrarão. Apenas os elementos de só B, que são apenas os elementos do conjunto B. Em NA menos B, você tem apenas os conjuntos do elemento A, que eu posso chamar de quê? De só A. Então, dentro dessa maneira, eu estou estruturando a parte dos conceitos de conjuntos numéricos. Aqui na segunda parte, você pode ver que quando eu falo só o conjunto A, é apenas os elementos de A. Quando eu falo B menos A, apenas os conjuntos, apenas os elementos do conjunto B. Então, essa é a primeira parte que eu tenho estruturada. Numa propriedade geral de conjuntos, que eu tenho aqui, mostrando para vocês, eu tenho que N de A união B é igual aos elementos de NA mais os elementos de NB, todos os elementos, menos a interseção deles. A interseção são quem? Sempre os elementos comuns. Então, essa é sempre a propriedade característica mostrada pelo livro. É sempre a propriedade geral, sempre a propriedade mostrada pelo livro, a propriedade que é utilizada para poder resolver qualquer tipo de situação, problema de conjuntos numéricos. Só que a gente tem que pensar o seguinte: essa parte do livro eu sempre apresento para os alunos, mas eu tenho uma segunda relação que ela não tem um formalismo matemático tão pertinente quanto a primeira. É um N de A união B igual N de A menos B, que é só os elementos de A, mais N de B menos A, que é só os elementos de B, mais N de A interseção B, que são apenas os elementos comuns. Dentro dessa relação, eu tenho os números de elementos que o NA menos B eu chamo de quê? Eu chamo de só A. E os elementos de só B, que é B menos A, eu chamo de só B. Então, dentro dessa parte, fica assim a fórmula, a conceituação geral. Com esse tipo de fórmula, você resolve a maioria dos conjuntos
de dois diagramas. A maioria dos conjuntos de dois diagramas, você sempre vai poder resolver dessa maneira, com essa forma, sempre primeiro iniciando pela interseção. Quando você sempre vai iniciar a primeira parte, que se inicia sempre pela interseção, e depois os conjuntos numéricos, para você poder descobrir as partes que o problema pede.